Olá, Renata Leão, Luciana Cardoso e Mariana Borga. Tudo bem, gente? Olá. Primeiramente, é um prazer ter vocês aqui. Vocês acabaram de apresentar a palestra aqui na 7ª Pro Week para os alunos aqui da Universidade em Morumbi. Para começar nosso bate-papo aqui, a função de uma peça publicitária é convencer o cliente a comprar a marca. Porém, a marca é a primeira que tem que ser convencida pela agência. Quais artifícios que vocês usam na hora de convencer uma marca? Bom, acho que primeiro eu queria agradecer um pouco em nome das três, para a gente não se repetir muito, o convite para a gente ter, pela nossa participação aqui. A gente ficou muito feliz e principalmente de ter esse debate, onde a gente fez um debate sobre a necessidade da diversidade dentro da criação. E é muito importante ter esse debate onde a falta de diversidade começa a acontecer, né? Que é dentro da faculdade, as meninas já começam a não ir para a criação, já começam a ser não estimuladas a irem para a criação. Então foi muito importante ter esse debate aqui. Para a gente convencer o cliente, né, para a gente convencer a marca, eu acho que tem vários recursos. Assim. Primeiro que quando a gente recebe um briefing, ele primeiro entra para o planejamento, né? Vem via atendimento, mas ele vai para o planejamento. E dentro do planejamento a gente começa a fazer um estudo, né? Então, a gente quer falar com quem, a gente quer qual é a mensagem, essa mensagem é relevante para esse target, né? Tem todo um estudo dentro de planejamento e a gente, quando devolve para o cliente, né? Devolve esse estudo já com uma embalagem criativa, assim, né? A gente traduz dentro da criação esse estudo e faz uma devolutiva criativa para o cliente. A gente tem todo esse respaldo, que muitas vezes é numérico, muitas vezes ele não é... Ele é objetivo, né? Ele não é abstrato, né? Então é um pouco isso, assim, não sei se vocês querem complementar. Não. Acho que é a junção toda essa questão objetiva, número, estudo, pesquisa, que vai deixar o cliente mais tranquilinho, né, o coraçãozinho dele mais tranquilo ao aprovar alguma coisa, mas também a questão subjetiva aí é olhar e ele se encantar com alguma coisa, né? De fato, aí é o subjetivo, é o efeito uau, que alguns clientes até chamam, né? Uhum. Tem, nossa, uau, né? Porque tudo que a gente leva está embasado, né? Acho que tem que ter maturidade, não dá, hoje em dia, sobretudo, não dá mais para levar qualquer maluquice porque é legal, né? Aproveitando até que vocês falaram do debate, né? Eu já vou engajar nessa questão aqui. Que nos Estados Unidos há uma iniciativa chamada The Representation Project, que cuida justamente de analisar como a mídia mostra as mulheres. Aqui no Brasil a gente não tem nada ainda parecido, né? Vocês acreditam que isso acontece por conta de um imperialismo masculino na publicidade e propaganda, nesse meio? A cultura existe, eu acho que, de novo, a gente falou na palestra sobre isso, sobre não é porque a gente não quer, ou no caso as mulheres não querem, mas eu acho que como é uma questão cultural, a gente está engatinhando, a gente ainda está... Eu acho que ainda não existem recursos ou ferramentas suficientes, ou a gente não parou para pensar no assunto suficiente para começar a se reunir, agrupar informações e começar a criar um banco de dados em relação a esse tipo de assunto que sim merece ser estudado e que certamente vai trazer muitos insights quanto ao que a gente vai fazer daqui para frente. Eu acho que talvez, não sei se... Eu acho que é uma questão cultural, não acho nem que ela é proposital, mas no momento que a gente bota o assunto na mesa e ele começa a incomodar, vamos lidar com ele. Eu acho que esse é o caminho que a gente está seguindo. Assim, daqui para frente, isso é uma coisa que certamente vai ter quórum no Brasil. Você tem um projeto chamado Representation, as pessoas se sentirem representadas na mídia. Elas têm essa sede, né? Dentro da criação, especificamente, essa falta de representatividade, ela tem mudado, né? Então, eu falei lá na palestra também, quando eu entrei em criação, existia uma diretora de criação conhecida só, que era a Adriana Cury. Quase 15 anos se passaram, a gente já vê mais mulheres em posições de destaque dentro das agências, mas ainda assim é muito pequeno. Então, é um processo gradual que precisa ser debatido, ainda é muito baixo o número de mulheres em altos cargos em criação. E a gente também, quando vai para altos cargos em outras empresas, e aí falando de mercado em geral e não só propaganda, é muito pouco, né? E a gente sabe que mulher, aqui no Brasil, mas acho que é um índice quase que global,
em geral, é mais da metade da população. Então, não pode estar tão subrepresentado assim nos cargos de... Elas não podem estar tão subrepresentadas nos cargos de liderança. Eu acho que, como vocês comentaram mesmo, que é uma questão que é cultural, né? Infelizmente, ainda da nossa sociedade, eu acho que mundial, né? E aproveitando esse gancho, vocês já sofreram algum tipo de discriminação, algum preconceito por serem mulheres e estarem à frente disso, né? De uma criação, de uma diretora, algo assim? Sim. Não como diretora de criação, como eu falei, que eu saiba, imagino que não, mas tem as marcas femininas, né? Que vamos encontrar uma diretora de criação para uma marca que ela é feminina. Isso acontece, mas enfim, ok. Mas já de grana, de pedir um aumento previamente combinado e ouvir, mas você precisa de dinheiro, você não é casada? Coisas do gênero, sem dúvida, total. A questão da gravidez é uma questão, porque você vai contratar alguém, ela vai ficar 3, 6 meses fora. Isso acaba sendo algo atribuído mais à mulher, não ao homem. Se houvesse uma obrigatoriedade para o homem também tirar esses 6 meses, eu acho que a gente talvez, porque ainda, infelizmente, de novo, não é em todos os lugares, mas é uma questão que ainda está na mesa, as pessoas conversam sobre isso e ninguém se preocupa na hora de contratar um cara se ele vai engravidar. Mas no caso de uma mulher, às vezes não é tão claro, mas às vezes é velada essa preocupação. Eu entendo, mas às vezes eu acho que se o mundo não é justo, porque a gente tem que botar isso na mesa, a gente tem que usar isso como... Acaba usando sem querer. Eu acho que a gente sabe, às vezes, que acontece dentro de criação. Por exemplo, eu já soube que eu não peguei um determinado trabalho porque eu era mulher. E talvez o cliente precisasse, desejasse um homem criando aquela campanha. Enfim. Na verdade, eu nunca cheguei a saber se foi uma imposição do cliente ou se a coisa acontecia se dentro da agência mesmo, por falta de representatividade, já era barrado. Mas sim, eu acho que qualquer mulher que você conversar do departamento de criação vai ter alguma história de preconceito, explícito ou velado, para contar. A última coisinha que foi uma pergunta numa palestra que rolou no Clube de Criação, o nome da palestra era "Por que não existem tantas mulheres na criação?" E alguém, uma menina, respondeu: "Porque ninguém contrata, porque se contratassem, ou tivessem mais mulheres procurando emprego, certamente na área de criação, a gente ia começar a prestar mais atenção no assunto." Simples assim. Às vezes é simples assim. Ainda não dá pra acreditar, né? Por que um cliente ou uma marca acha que não, tem que ser um homem, não pode ser uma mulher, né? Qual a diferença do pensamento, né? E eu acho que ainda fica muito retrógrado isso, né? E a gente tá num mundo que já tem que evoluir, né? Algumas coisas como esse tipo de debate, esse assunto, eu acho que tem que ser passado. Eu acho que nasce desse... É o que a Lu estava dizendo, assim, é um pouco reflexo da sociedade. Então, se a sociedade determina que certas coisas são de homem, certas coisas são de mulher, esse comportamento num ambiente que é predominantemente masculino, que é a criação, também está refletido lá dentro, né? Então, lá dentro também se acredita que certas coisas são de homem, certas coisas são de mulher. Então, quanto mais mulher a gente tiver nesses espaços e quanto mais mulheres e homens colocarem isso em questão, né, debaterem o assunto, debaterem a falta de representatividade, melhor para todo mundo. Esperamos que isso seja algo mais comum e que não seja um assunto para discutir, né? Porque... Exato. Sim. Que a nossa próxima palestra não seja sobre mulheres na criação, só sobre criação. Sobre criação, eu concordo, né? Esperamos que isso seja agilizado. Para a gente finalizar aqui, quero que vocês deem dicas para estudantes, para quem gosta desse meio de publicidade, propaganda, de criação, em geral, assim. Na verdade, acho que a dica depende de qual estágio, né, da faculdade o aluno está, assim. Para os primeiros, para os newbies, para os que acabaram de entrar, se querem ir para a criação, saibam que precisam fazer um portfólio, né? Acho que ajuda a entrar em portfólios de pessoas que vocês admiram. Entrem no site do Clube de Criação, vejam propagandas que vocês gostem. Procurem pelos nomes dos criadores e vão atrás das pastas desses criadores na internet. Tem várias pastas que estão abertas aí disponíveis para entender como se faz, como se formata, o que é uma boa ideia, o que não é. E eu acho que para quem já está um pouco mais avançado, consumir coisa boa, assim, consumir humor bem feito, consumir... A gente deu umas indicações aqui de mulheres que fazem humor, que eu acho que, enfim, como estamos falando de mulher e de abrir espaço, né, acho que
vale a pena falar, da Sarah Silverman também, ela é ótima, a Amy Schumer. A Lena Dunham, produtora de conteúdo que infelizmente, como esse assunto é mais perene, vem sendo discutido há mais tempo fora do Brasil, lá eles tiveram tempo de você ter uma geração de mulheres que chegaram à vida adulta super embasadas, com material muito forte. E eu Que ganha prêmio, inclusive. Desculpa. E eu sempre recomendo também um documentário que está no YouTube, de graça, o Riso dos Outros, que ele questiona o que é humor, né? Porque a gente fica falando aqui mulher, 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 parece que são as chatas lá, levantando a bandeira, tal, mimimi. E esse documentário ele fala muito sobre isso, assim, a gente tá o politicamente correto, mas a gente tá aqui falando sobre o politicamente correto, tá tudo muito chato. Esse documentário fala sobre isso, tem uns humoristas fodas falando lá, então vale a pena procurar. Deixa eu ver, dica pra quem... Eu acho que, bom, elas já deram as melhores dicas mesmo. E Roubamos. assim, roubaram. E uma coisa que acho interessante fazer, não é todo mundo que vai ter essa disposição, mas vai que você encontra alguém com essa disposição, vai mostrar a tua pasta, aquela pessoa que te recebeu, vai mostrar pra quem você acredita, que você curte, dá um jeito. Às vezes você não vai conseguir, mas fica ali meio estorvando e faz o acompanhamento com essa pessoa, se ela topar, é claro. Então, quer dizer, tua pasta não tá... Busca um escolhe um mentor. mentor. Eu acho legal. que muita gente vai topar fazer isso, gente já do mercado, porque precisou de alguém para estar onde está. Então, se essa pessoa tiver um pouquinho de amor no coração, ela vai retribuir de alguma maneira. Então, de repente, um mentor é interessante para ir, sobretudo para os mais novinhos, para ir desenvolvendo uma pasta mais legal, sabe? Mas não é tão raro, não. Eu faço, a Rê faz, a Lu faz, então... Oi, gente, aproveitar, então. Eu já tive quem fizesse para mim. Alguém fez pra gente, então a gente Claro, pensa tem que retribuir. dessa forma. Bom, gente, conversei aqui com a Mariana Borga, Luciana Cardoso e a Renata Leão. Muito obrigado pela presença de vocês, tá trocada. Obrigada. Obrigada, gente. Prazer. E até uma próxima, gente. Até.